Que alegria poder servir ao nosso Deus. Estamos felizes de receber alguns irmãos. Tem até irmãos da Paraíba aqui, irmão Neiro. Que Deus abençoe sua vida. Onde está o presbítero Neiro? Ah, está lá naquele canto. Deus abençoe sua casa, sua família, os irmãos que vieram de Sumaré, irmãos que vieram de Promissão. Glória a Deus, que Deus abençoe. Nós estamos felizes com isso. Agora eu peço que você feche os teus olhos. Nós já fomos tão abençoados. Que palavra preciosa nós já tivemos no momento de consagração. Mas agora feche os teus olhos e peça para que o Espírito Santo fale com você ainda mais. Eu sei que é possível, irmãos, Ele nos usar. E nós clamamos a Ti, ó doce Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor faça esta obra gloriosa. O Senhor sabe da minha incapacidade, o Senhor sabe das minhas debilidades, o Senhor sabe, meu Deus, o quanto eu preciso de Ti. E oro, meu Deus, para que da mesma forma com que o Senhor vai falar e tem falado comigo, o Senhor ministre ao Teu povo também. O Senhor traga, meu Deus, direção, traga consolo, traga bênção, meu Pai. A Tua palavra traz cura, porque está escrito: enviou Tua palavra e os curou. Então, que nesta noite, através da Tua palavra, vidas sejam curadas, que os nossos olhos sejam abertos, meu Pai, para compreender, para entender. Meu Deus, ministra a cada coração, até mesmo daqueles que nos ouvem, nos assistem pela internet. Meu Deus, ministra a eles agora. Nós Te pedimos, nós dependemos de Ti, ó doce Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre nós. Oh, aleluia. Tua habitação, sim, Espírito, sou Tua morada, Espírito de Deus. Sim. Faça o que quiser, sou todo Teu. Aleluia. Tua habitação sou eu. Tua habitação sou eu. Sou Tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo. Cante mais uma vez. Tua habitação sou eu. Tua habitação sou eu. Sou Tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo Teu. Vem, Espírito, vem. Vem, meu amado Deus. Vem, Senhor, vem como vento. Vem, meu Deus, trabalhando em nossas vidas. Vem ministrando em nossos corações. Queimante impetuoso, enchendo de lugar. Da bandeira, malamassada, da lachura, cheia da basura do veio pra trazer consolação, receber, mostrar a direção ao trono do Pai. Oh, Espírito de Deus, quem é Ele? Oh, Espírito abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechava, me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Nunca me deixará, não me abandonará. Oh, aleluia. Tua habitação sou eu, sou Tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou
Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Aleluia. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 25. Graças a Deus. Mateus 11, a partir do versículo 25. Porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Quando falamos, irmãos, da igreja do Senhor, e este mês, na verdade este ano, temos tanto a falar, e falando de identificar a igreja do Senhor, necessariamente precisamos identificar e saber muito bem quem é o Senhor da igreja, quem é o Senhor Jesus. Precisamos, além de identificá-lo, nos identificar com Ele e estar nele. Porque afinal, se somos a igreja do Senhor Jesus, temos que ser parecidos com Ele. Amém, amados? Nós temos que ser semelhantes a Ele, porque Ele é o cabeça. Ele é o pastor da igreja, o verdadeiro pastor. Ele é o mestre, é aquele que nos ensina. Jesus é o autor, consumador da nossa fé. Jesus é a rocha, é o fundamento, a base principal sobre a qual a igreja é edificada. Então, se nós não nos identificarmos com Ele, não nos parecermos com Jesus, meu amado, corremos o risco de não sermos dele, de sermos qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor Jesus. Porque Ele disse: eu estou edificando a minha igreja. Preste atenção, minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz, de forma tão brilhante, porque teve revelação do Senhor, do Espírito para falar. 1 Coríntios 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual
é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja, a base da igreja é o Senhor Jesus, não é homem nenhum, amados. A igreja, ela deve crescer, deve ser fundamentada justamente no Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais com o Senhor Jesus, como Ele vê a igreja, como Ele nos vê, como Ele espera que sejamos, quem é a igreja do Senhor. Vamos aprender um pouco mais. Olhando para esse texto, a palavra de Deus diz, porque naquele tempo exclamou Jesus, texto que nós lemos em Mateus 11, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então, primeira coisa, vamos olhar o que é que Deus ocultou aos sábios. O que é que Deus tem ocultado aos instruídos? E o que tem revelado àqueles que são pequenos? Vamos entender um pouco. Que coisas são essas? E no contexto imediato, além de olhar o posterior, olhando um pouco anteriormente, nós vemos, irmãos, Jesus falando de algumas cidades e fazendo algumas comparações tão importantes. Versículo 20, por exemplo, capítulo 11, versículo 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Primeira cidade, ele fala de Corazim. Ai de ti, Corazim. Corazim, uma vila, uma cidade perto de Cafarnaum, aproximadamente 3 quilômetros de Cafarnaum, ficava essa cidade. Como Jesus morava em Cafarnaum, a maior parte do seu ministério foi ali, ele tinha uma casa ali em Cafarnaum. Como Jesus morava em Cafarnaum, queridos, ele operou numerosos milagres também em Corazim, naquela cidade. Mas o que ocorre? Ocorreu que naquela cidade, embora Jesus tenha operado tantos milagres, tantos sinais, eles não mudaram de vida. Eles não se arrependeram. Eles continuaram os mesmos. Então Jesus diz, ai de ti, Corazim. E também, ai de ti, Betsaida. Betsaida, irmãos, Betsaida, era a cidade de Pedro, de André, de Filipe, casa de pesca. O lugar chamava Casa da Pesca, aquele lugar. Então, o lugar onde Jesus chamou os primeiros discípulos, seus primeiros apóstolos saíram dali. No entanto, aquelas cidades, e Jesus operou inúmeros milagres lá, e eles não se arrependeram. Primeira coisa que me deixa ver daqui, amados, é que os milagres, os sinais, as experiências que eu e você temos com Deus, deve nos levar a uma mudança de vida, senão não vale nada. Preste atenção nisso. Sinais e milagres que não mudam a nossa vida, que não gera em nós arrependimento, irmãos, ou pelo menos uma contrição, não vale nada. Não mudou nada. Preste bem atenção nisso, queridos. Jesus está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, a comparação que Jesus faz são com duas cidades lá do Velho Testamento, em que se você acompanhar, se você ler, e vai ler, graças a Deus, eu sei que todos vão ler a palavra, e vão chegar lá em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, e você vai ver algumas sentenças que Deus usa esses profetas para falarem destas regiões de Tiro e de Sidom. Eram cidades perversas. No entanto, Jesus diz, se acontecesse os mesmos sinais lá naquelas cidades, eles tinham se convertido. Eles tinham se arrependido, eles tinham mudado de vida, eles tinham chegado e até com, diz a palavra, com pano de saco e cinza. Eles teriam se arrependido. Amados, eu quero dizer para vocês, a igreja do Senhor é um povo que se arrepende. Preste bem atenção nisso. É um povo que sabe se arrepender, sabe olhar para a sua vida, sabe olhar para Jesus, os seus milagres, os seus sinais e tomar uma postura diferente. Certamente, eu posso olhar por isso,
por essa situação. Eu não posso, eu sou indesculpável. Eu já experimentei muito do Senhor. Então, se eu não viver uma vida arrependida, cabisbaixa, desculpe falar do Zé Roberto, mas cabisbaixa diante de Deus, não para com Deus, então, meu amado, eu tenho que olhar para mim mesmo e dar graças a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem eu era, eu sei, irmãos, a obra que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que andar arrependido, eu tenho que olhar para isso. Vejam, amados, mais do que isso, Jesus ainda chama a atenção e diz sobre a cidade mesma de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essas coisas, irmãos, são ocultas dos sábios e inteligentes. Essas coisas, os intelectuais deste mundo não compreendem. Essas coisas, Jesus está dizendo, está oculta aos olhos de muitos. Da necessidade de mudança, da necessidade de arrependimento, da necessidade de, olhando os milagres, vendo o operar de Deus, tomar uma postura diferente em suas vidas. E Jesus diz, Cafarnaum, você viu tantos sinais, tantos milagres. Eu andei por aqui o tempo todo, tantas maravilhas. E você não mudou de vida. Irmão, essa palavra é forte para mim. Eu vou dizer para vocês, ao receber essa palavra ontem à noite, meditar um pouco nela, eu fiquei olhando para mim, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que pensar, tirar o nome Cafarnaum aqui e colocar, por exemplo, Narciso. Eu tenho que olhar e dizer, você pensa que você vai se elevar até os céus, que é assim? Você pensa? Eu acho que nós temos que olhar para nós mesmos e vermos, irmãos, se a gente não se enquadra aí. Se há uma mudança, se há alguma coisa que mudou em mim, meu Deus. Porque senão, irmãos, tudo aquilo que eu vejo de Jesus, que eu falo de Jesus, que eu sinto de Jesus, que eu experimento de Jesus, não tem valor nenhum. Porque Cafarnaum experimentou, Cafarnaum viu, Cafarnaum presenciou, Cafarnaum se elevava. No entanto, diz o Senhor Jesus, você vai ser abatido até o inferno. Porque, irmãos, aqueles que se levantam diante de Deus, é um horror, caem. A gente tem que tomar tanto cuidado com isso. Isso não faz parte da igreja do Senhor. Preste bem atenção, não faz parte da igreja do Senhor. E Jesus compara Cafarnaum com Sodoma, e diz, se lá em Sodoma tivesse operado os mesmos sinais que operaram em ti, Cafarnaum, eles teriam permanecido até hoje. Por que teria permanecido? Porque certamente tinham se arrependido, tinham mudado de vida. Amém, amados? Preste bem atenção, a igreja do Senhor é composta de pessoas arrependidas, de pessoas que mudaram de vida, de pessoas que nasceram de novo. Isso é muito importante a gente lembrar. Tem que haver esse começo. Então Jesus está justamente falando sobre isso. Essas coisas são ocultas. E lá no dia do juízo, disse o Senhor, haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Pense nisso, irmãos. Pensa sobre isso. Quer dizer que a destruição de Sodoma já foi um juízo. Mas mais do que isso, ainda vai haver o julgamento final. A pessoa pode pintar e bordar, e algumas pessoas já ouvi dizer assim, quem faz aqui, paga uma parte, pode ser. Plantou ou colheu aqui mesmo.
Mas haverá ainda um juízo, viu, amados? Haverá ainda um juízo final. Haverá o dia do juízo em que todos vão comparecer diante dele. Sodoma vai estar lá. Cafarnaum vai estar lá. Eu vou estar lá, você vai estar lá. Nós vamos estar lá. Amém, amados? Então, prestando atenção sobre estas coisas, sobre Cafarnaum, que foi palco de grandes milagres, grandes sinais. No entanto, amados, de nada valeu. Não teve nenhum resultado. Não houve conversões. Jesus está dizendo, não mudou nada. Agora, então, como é que nós podemos identificar a igreja do Senhor? Quem são? Ou ainda, olhando para esse texto de uma forma negativa, perdão de ser assim, mas quem não faz parte da igreja do Senhor? Em primeiro lugar, preste bem atenção, Jesus diz assim: ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Nem todos sábios, nem todos instruídos, nem todos aqueles que leem muito, que sabem muito, que conhecem muito, irmãos, fazem parte da igreja do Senhor. Preste bem atenção nisso, queridos. É isso que o Senhor Jesus nos deixa transparecer aqui. E na verdade, o apóstolo Paulo fala o mesmo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Ele diz o seguinte: daqueles que não são, que não fazem parte. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, preste atenção, irmãos, não são muitos. Às vezes você vê uma pessoa tão sábia, tão inteligente, fala, puxa, se essa pessoa se converter, mas ele não tem esta clareza, ele não consegue se humilhar, tipo um Augusto Cury, um homem tão inteligente, tão nobre, chegar ao ponto de se curvar e dizer, não há ninguém como Jesus. Eu observei, eu vi, não há ninguém como ele. Se curvar diante do Senhor Jesus. Augusto Cury, realmente um irmão que tem feito isso, tem dado um testemunho, pelo que a gente tem visto até aí, maravilhoso. Mas são poucos, irmãos. São poucos os nobres. São poucos os sábios segundo o mundo. Não são muitos aqueles que de nobre nascimento que se firmam no Senhor. Ao contrário, eles querem aproveitar o mundo, eles querem aproveitar o tempo presente, achando que deve ser esse o seu chamado. Então o apóstolo Paulo diz, preste atenção, irmãos, reparem na vossa vocação. Amados, quem são os que fazem parte da igreja do Senhor? Em primeiro lugar, são aqueles que são chamados. São os chamados. Em algum momento da tua vida, você teve um chamado de Deus. Você sentiu-se chamado, algo aconteceu na tua vida. Mais do que chamado, você foi escolhido. Não são voluntários. Não são aqueles que querem fazer parte. Reparai na vossa vocação. Repare no vosso chamado. Versículo 27 diz assim, pelo contrário, 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Amados, esta é a realidade. Quem somos nós? Quem sou eu, irmãos, para estar na igreja do Senhor? Quem era eu quando Ele me chamou? Tantas pessoas inteligentes, sábias, queridos. Tantas pessoas que poderiam estar pregando. E eu ouvi isso de alguém. E eu tive que, quando eu assumi a igreja Cristo Salva,
uma irmã muito, muito amada, depois ela se arrependeu disso, então eu não estou falando isso para julgá-la, mas ela falou: o que você está fazendo aí na frente, seu pastorzinho? Tem tanta gente muito mais ungida, mais sábia do que você, e você está lá, nem sabe falar direito. E eu não podia reclamar com ela, porque ela tinha razão. Eu não podia falar: você pensa o quê? Eu sou pastor. Não, eu não podia, porque ela tinha razão, irmãos. Até hoje, eu confesso para vocês que eu sou tão grato por vocês estarem aí. Quantas vezes eu tento ouvir minhas mensagens e não gosto. Sou que nem aquele pastor que ele ficou bravo com a congregação porque ele começava a pregar e o povo começava a dormir. E ele falava: não é possível. Aí um dia ele falou: irmão, acorde seu irmão do lado. Aí o irmão falou para ele: pastor, foi você que fez ele dormir, vem chamar. Então, esse pastor um dia, ele falou: não é possível que esse povo dorme tanto das minhas mensagens. E ele pediu para o irmão gravar, gravou a mensagem dele e foi ouvir em casa para ver o que acontecia. Você já sabe o que aconteceu, né? Ele dormiu. Então eu sei, irmãos, eu não gosto de muitas palavras que eu falo, da maneira que minha esposa não precisa falar para mim, eu sei. Eu sei, irmãos, mas eu também sei de algo. Eu fui escolhido. Pela graça e misericórdia de Deus, eu fui escolhido. Eu tenho um chamado, irmãos. Eu tenho um chamado, e pela sua graça e pela sua misericórdia, eu sou escolhido. Nada mais. Se eu não posso não ser sábio, não ser inteligente, tenho tantos defeitos, e tenho mesmo. Mas pela graça de Deus, Ele me chamou, Ele me escolheu, irmãos. Ele fez isso aqui, Ele chamou coisas loucas. Ele chama coisas loucas neste mundo para envergonhar os sábios. Amados, é isso que Deus faz. Então, são aqueles que são chamados, são aqueles que são escolhidos por Deus, não por homens, mas por Deus. É Ele que escolhe desde o começo, foi assim, irmãos. Foi Jesus quem escolheu os discípulos. Foi Jesus quem escolheu os 12, e dos 12 escolheu 3. Foi Jesus que falou para Pedro: bem-aventurado és tu. É Jesus que escolhe. Foi Jesus que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi Ele quem fez isso. É Ele quem faz, é Ele que diz: eu estou edificando a minha igreja. Eu estou edificando. E Ele continua fazendo isso, irmãos. Ele continua edificando, usando vida de apóstolos. Dos apóstolos, ao meu ver, Ele já usou. Profetas, ao meu ver, Ele já usou os profetas também. E nós temos aqui o testemunho dos profetas e o testemunho dos apóstolos. Agora, Ele usa mestres, Ele usa pastores, Ele usa evangelistas para cuidar da sua igreja. É Ele quem levanta, é Ele que faz a obra, irmãos. É Ele quem faz a obra. É Ele que faz aquilo que parece loucura. Porque quando nós olhamos, às vezes você, quem sabe, seja como Samuel, e você olha e se diz: estou diante do ungido do Senhor. Aquele baitomão, tipo Fernandão, sabe tudo, tudo. Graças a Deus que ele, além de ser tudo isso, ele é também ungido do Senhor. Mas pessoa forte e tal, e tudo mais. Eu estou diante do ungido. E Deus diz: não, Samuel, não é esse. Aparece outro. Não, Samuel, não é esse. Passam todos. E Samuel fica ali, chupando o dedo, e falou: meio agora. O Senhor mandou ungir, acabaram-se os homens, não tem mais ninguém. Até que fala: tem alguém, um louco. Tem alguém que não tem valor. Tem alguém que é desprezado. Tem alguém que está cuidando de ovelhas. Chama ele para cá. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. É desta forma que Deus age. Não é o homem que escolhe, não é o homem que decide, é Deus.
A igreja do Senhor tem que ser dele. É ele que escolhe, é ele que elege, é ele que aponta. O que nós fazemos é reconhecer. Somente reconhecemos aqueles a quem Deus apontou. Não temos vantagem nenhuma. Nada, irmãos, a glória é toda dele. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, aquilo que, como disse o apóstolo Paulo, reparai na vossa vocação. Não são os sábios, não são os poderosos, não são de nobre nascimento. Ao contrário, Deus escolheu. Eu gosto disso. Deus escolheu, aleluia. Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu coisas fracas, aqueles que são fracos, para envergonhar os que são fortes. Amado, é assim que Deus age. O nosso Senhor Jesus ensina-nos justamente isso. Jesus trata de nos ensinar isso. Você não precisa ser forte, você não precisa ser sábio, você não, mas você precisa me conhecer, você precisa ser chamado, você precisa, se você me conhecer, se você for chamado, então você vai aprender comigo, aleluia, você vai aprender, os chamados de Deus, os escolhidos de Deus, começam a caminhar com Ele, queridos. Nós começamos a andar com Ele, não vou andar com outras pessoas, eu vou andar com Ele, eu vou aprender dEle, eu vou receber dEle, eu vou beber, eu vou comer com Ele. Aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para me ensinar, eu vou aprender com Ele. Eu não preciso de mais mestres, a unção me ensina, o poder dEle me ensina, a companhia dEle me ensina, as coisas principais. O resto a gente aprende com os homens. Mas o principal, que é, por exemplo, humildade. Quem pode nos ensinar a ser humilde? Ele pode. Ele disse, aprendei de mim. Você que foi chamado, venha a mim. Follow-me. Siga-me. Siga-me, caminhe comigo, venha comigo. Tome sobre vós o meu jugo. Ou seja, vem cá, Kleber. O jugo do Kleber é o braço dele sobre mim, tá vendo? Então eu tomo sobre mim o jugo dele. E aí eu caminho com ele. Amém, amados? Eu estou com ele. Tome sobre vós, eu vou aprender com ele, porque onde ele vai eu vou junto. Não tem jeito, nós estamos caminhando juntos. Nós estamos recebendo, irmãos. Tome sobre vós, obrigado, o meu jugo. Receba o jugo do Senhor Jesus. Receba o jugo, caminhe com ele. Caminhe com ele. Sabe, a primeira coisa que Jesus chamou os seus discípulos foi para estar com ele. Eu quero que vocês estejam comigo. Primeira lição que vocês vão aprender é como eu sou. Vocês precisam saber. Os discípulos começaram a caminhar. E louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, no dia de Pentecostes, então, irmãos, tudo aquilo ficou tão claro para eles. Eles começaram a entender, eles começaram a ver a importância, os valores das coisas, como Jesus valorizava as coisas, como Jesus valorizava as pessoas, como Jesus estava pronto a pagar o preço. Pedro, que tinha dito para o Senhor, de modo nenhum você vai sofrer, agora ele está se alegrando por sofrer. Eles davam brados de alegria por poder sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Você lê isso em Atos. Que coisa gloriosa, amados. Que coisa preciosa é nós andarmos com Ele, nós aprendermos com Ele. Então, são aqueles fracos, são aqueles que aprendem a ser humildes. Aprendei de mim, que sou humilde, manso, de coração.
E você vai encontrar descanso para a sua alma. O descanso para a alma depende justamente de nós aprendermos com Jesus, de nós caminharmos com Jesus, de nós entendermos como é que Jesus age, irmãos. Temos esta humildade de querer aprender. Sabe, às vezes o Senhor coloca pessoas mais inferiores do que a gente para nos ensinar. E você pensa, puxa vida, mas fulano vai me ensinar? Aí está o segredo. Aí está o segredo do humilde, de aprender. Me lembro de um pastor que chegou um irmão para ele e falou: olha, pastor, eu estou disposto a obedecer o senhor em tudo, mas tem alguns irmãos que não dá. Aquela escola de líderes, pastor, aquele irmãozinho lá pregando, ele não sabe nem falar direito. Não, pastor, ao Senhor eu obedeço, ao Senhor, eu vi o Senhor ministrando, o Senhor ministra tão bem, ao Senhor eu quero ouvir, mas aquele irmão não dá, pastor. Aí o pastor falou: você obedece a mim em tudo? Claro, pastor, eu vou obedecer o Senhor em tudo. Então, a partir de hoje você vai assistir a aula com aquele irmãozinho, tá bom? Não, com ele não. Oh, então você não me obedece. Então você não está me obedecendo. E às vezes é isso que Deus faz com a gente. É isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Jesus às vezes nos permite que pessoas que nós julgamos inferiores estejam falando conosco, nos ensinando. Mas que bem faz, irmãos, se nós tivermos a habilidade, a capacidade de aprendermos. Me lembro do pastor Sinomar contando uma história de um irmãozinho que foi cantar à frente. Ele pediu para o pastor: pastor, eu posso cantar um hino especial, pastor? E o louvor, banda tocando e tudo mais, aquela pompa toda, mas o pastor sentiu de Deus deixar aquele irmãozinho cantar a musiquinha dele lá, o louvorzinho dele. Que a gente chama louvor, mas às vezes não é nem louvor, é um testemunho, é um cântico espiritual. E o irmão, irmãos, a igreja estava bem, estava tranquila, sim, todo mundo alegre, feliz, louvor e tal, mas aquele irmãozinho começou a cantar. E ele começou a cantar uma musiquinha lá de 1900 antigamente. Eram 100 ovelhas, e uma estava a fartar. E o pastor começou a andar atrás dela, porque para Jesus 99 não basta, está fartando uma, está fartando uma. Só que a unção veio de tal maneira, irmãos, quando aquele irmãozinho estava cantando, que a igreja inteira começou a chorar e a se quebrantar diante de Deus, porque Deus usa o pequeno, Deus usa o fraco, Deus usa os humildes, queridos. Deus usa aqueles que não são, para confundir os que são, ou os que pensam que são. Então, a igreja do Senhor é composta de pessoas assim. Nós temos que olhar para Jesus e aprendermos com Ele, queridos. Temos que aprender com o Senhor Jesus a maneira de nós sermos igreja. Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente por revelação do próprio Senhor Jesus, nós vamos ter esse conhecimento do Pai. Somente pelo querer do Pai, nós vamos conhecer melhor o Filho. Então, amados, não vale muita coisa. Eu creio mesmo, queridos, que a igreja do Senhor é este povo humilde, é este povo simples, é um povo que depende de Deus, que confia em Deus e que continua caminhando com o Senhor Jesus, aprendendo dia a dia com Ele as lições mais duras desta vida, que é vencer a nós mesmos, nosso orgulho, nossa soberba,
o egoísmo, as vontades do homem, coisa mais dura, quando nós vencemos a nós mesmos e entendemos que Ele é Senhor, as coisas começam a mudar para nós. A igreja do Senhor, irmãos, é composta daqueles que não têm motivo para se gloriar, a não ser no próprio Senhor Jesus. Preste atenção nisso. Não tem motivo para se vangloriar, porque eu. Não, irmãos. Porque nós, porque a igreja. Não, queridos. Pelo amor de Deus, não. A igreja do Senhor não pode ter motivos para se gloriar. Esses dias, mostrando o templo para alguns pastores, alguns até me escreveram: pastor, que obra que Deus tem feito, que você está fazendo. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não. Não, nós nem estamos fazendo, é tudo obra de Deus, é tudo Deus que está fazendo, Deus toca no coração. Mas como é que você faz? Deus toca no coração dos irmãos, os irmãos são tão fiéis, os irmãos ofertam, os irmãos dizimam, nós não precisamos pedir nada, a obra está sendo feita, a obra está sendo realizada. Dia a dia, mês a mês, é Deus, é Deus. E ó, irmão, o dia em que houver glória para homens, vai faltar dinheiro. Porque Deus sai da história. Não pode ter glória. Preste bem atenção nisso, vocês que são da igreja Cristo Salva. Por favor, nunca permitam que falem de nós como uma grande igreja, como não sei o quê. Não, amados. Mantenha-se humildes. Mantenha-se simples. Vamos manter a simplicidade. Podemos ter tudo, irmãos. Mas manter a simplicidade, manter a humildade, mantermos o nosso lugar que devemos estar. Nada vamos fazer por suntuosidade, por vanglória, por qualquer coisa, não. Porque a igreja do Senhor é composta daqueles que não têm motivo para se gloriar. Não tem razão para se gloriar. Sabem que não são nada e que precisam de ajuda. Sabem que precisam de Deus, que dependem de Deus. Estamos sempre na dependência do Senhor. Davi era rei, mas a oração dele, uma das orações dele era a seguinte, preste bem atenção. Era rei, quem sabe, o rei mais rico, um dos mais ricos, talvez fora o filho dele, Salomão. Mas a oração dele era a seguinte: sou pobre e necessitado, mas o meu Deus cuida de mim. Eu sou necessitado, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu sei que nada sei. A maior sabedoria é justamente esta revelação de que nós ainda não sabemos. Precisamos saber, precisamos conhecer. Então, queridos, a igreja do Senhor é composta, em primeiro lugar, daqueles escolhidos por Deus, chamados por Deus. Não são daqueles que se vocacionam, mas daqueles que são vocacionados, aqueles que são chamados por Deus. São compostas de pessoas que parecem loucura. São compostas daqueles que são fracos, humildes, às vezes desprezados, mas aqueles que estão dispostos a aprender, a se curvar e aprender com o Senhor Jesus. São compostos daqueles que não têm motivo para se gloriar, mas que transferem toda a glória ao Rei dos Reis, ao único que é digno de receber honra e glória e louvor. Então, amados, a pergunta é: estamos nós identificados? Podemos nós nos identificar com o Senhor Jesus e sermos chamados igreja do Senhor Jesus? É o nosso dia a dia, é o nosso caminhar. Não basta Jesus estar no nosso meio, nós precisamos estar enrolados com Ele. Cafarnaum tinha Jesus com ele, com ela, melhor dizendo, mas não tinha Jesus nela. Não tem valor. Então eu convido você hoje a olhar para a sua vida e aprender com Jesus. Hoje é uma noite de nós aprendermos. Jesus está nos convidando, Jesus está nos chamando. Venham até a mim, venham até a mim,
Venham todos cansados, venham todos sobrecarregados. Eu quero dar alívio para vocês. Eu quero ajudar vocês. Aprendam comigo. Aprendam comigo. Irmãos, andando com Jesus, aprendendo com Jesus o caminho da humildade, o caminho da mansidão, vai nos levar a vitórias enormes. E viver com Ele para sempre. Aleluia. Viver com Ele para sempre. Você vai achar descanso para a tua alma. Você vai achar descanso, o verdadeiro descanso. Jesus tem para te dar. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor.